Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a ocupação e o uso do solo urbano. Vamos começar falando sobre os espaços que tem numa cidade, né? Então, o aspecto dos espaços urbanos e a forma como eles são utilizados pela população variam de acordo com a função e o tipo de propriedade verificado em cada espaço. Além, é claro, das características locais de uma cidade, de seus bairros e também das suas regiões. Além disso, as cidades elas possuem espaços destinados a diferentes fins, como por exemplo moradia ou circulação de pessoas e veículos que apresentam aspectos bem diversos. O espaço urbano ele é dividido entre espaços públicos e espaços privados. Os espaços públicos eles são administrados pelo governo e acessíveis a toda a população. Então, quais são os exemplos, de espaços públicos? São, por exemplo, parques, praças, vias de circulação, como ruas, avenidas, ciclovias e outras construções que existem para oferecer serviços públicos básicos de saúde, educação e cultura a todos os habitantes de uma cidade. Agora, falando sobre os espaços privados, eles são propriedades particulares pertencentes a um indivíduo ou grupo, que podem ser destinados a diferentes fins, como moradia, lazer, prestação de serviço, por exemplo, escolas e hospitais particulares, e também o comércio. Esses espaços, eles são de uso restrito e a entrada ela é regulada pelo proprietário, que pode envolver o pagamento pelos serviços prestados, se ele assim desejar. No entanto, qualquer tipo de discriminação no acesso a esses espaços ou ao uso de seus serviços é vetado, é proibido por lei, ou seja, é crime no Brasil. Agora que já falamos sobre os espaços públicos e os privados, vamos falar um pouco sobre a ideia de centro e depois de periferia. Quando falamos do centro de uma cidade, podemos nos referir ao centro geográfico de sua área urbana, ao centro comercial e financeiro, que são as áreas que concentram as séries de empresas, bancos, edifícios comerciais e que, claro, representam o polo financeiro da cidade ou centro histórico ao redor do qual a cidade se formou. Em muitos casos, a região do centro histórico representa também o centro comercial e financeiro. No entanto, isso nem sempre acontece devido, é claro, às transformações do espaço urbano ao longo do tempo. Agora que falamos do centro, vamos falar um pouco da periferia. As áreas que se encontram nos arredores dos centros urbanos são as periferias. Nos países de urbanização muito acelerada, as regiões e os municípios situados nas zonas periféricas concentram a maior parte da população de baixo poder aquisitivo, de baixa renda. Então, o espaço das periferias em grandes cidades brasileiras apresentam, em geral, habitações simples, falta de planejamento urbano e a carência de infraestrutura e de serviços. E na maioria dos casos, os habitantes da periferia trabalham nas regiões centrais e por esse motivo, muitos municípios situados em periferias são conhecidos, são chamados de cidades dormitório, porque muitas vezes as pessoas só vão para casa para dormir e voltam ali para o centro para poder trabalhar. Agora que conversamos sobre essa questão do centro-periferia, vamos falar um pouco sobre como é a vida nas cidades, Então, a concentração de pessoas no espaço urbano faz com que a população das cidades apresente maior demanda por comércio, serviço e também moradia. Diversas questões, diversos aspectos desse espaço influenciam as condições de vida da população que vive nessa região. E claro, eles dependem diretamente da ação dos governantes e de como o espaço urbano é ocupado e utilizado pelas pessoas. Agora, eu vou comentar com vocês algumas necessidades básicas da população que, claro, devem ser atendidas nas cidades. Vamos começar falando sobre a saúde e a educação. Os serviços públicos de saúde e educação são indispensáveis para garantir a qualidade de vida da população. E para isso, é necessário que haja hospitais, postos de saúde, escolas, colégios e universidades muito bem distribuídos no espaço urbano e que, claro, sejam acessíveis à população. Porém, é comum que parte da população busque serviços privados, porque muitas vezes os serviços públicos e gratuitos podem ser insuficientes para atender a toda a população.
É importante também que as cidades tenham serviços de saneamento básico para toda a população, com obras destinadas ao abastecimento da água potável, a coleta e tratamento do esgoto e, claro, a coleta do lixo. Esse ponto é muito importante porque o acesso ao saneamento básico influencia diretamente a saúde das pessoas, evitando, por exemplo, contaminações e proliferação de diversas doenças. Agora, então, que falamos sobre essa questão da saúde e educação, vamos falar um pouco sobre o transporte e mobilidade e depois sobre a cultura e o lazer. Essa ideia de mobilidade urbana se refere às condições encontradas pela população no deslocamento dentro do espaço urbano. Quanto maiores são as cidades, mais elas devem oferecer opções de transporte coletivo, como por exemplo linhas de ônibus, trem e metrô, que atendam a população em todos os bairros e em todos os horários. Além disso, devem também apresentar condições para que a população utilize meios de transportes alternativos, como as bicicletas por meio da construção de ciclovias, e proporcionar cultura e lazer aos habitantes de uma cidade envolve a existência de serviços e espaços que ofereçam conteúdo cultural, diversão, entretenimento e oportunidades de lazer, como por exemplo cinemas, teatros, museus e estádios, que podem ser tanto privados quanto públicos. Uma questão também que entra nessa parte de cultura e lazer são as áreas verdes, como parques, jardins botânicos, áreas de vegetação natural preservadas e ruas arborizadas, porque todas essas questões aparecem também como possibilidades de convivência para a população que contribuem ainda mais para a melhoria da condição do ar, por exemplo. Agora, entrando na última parte da nossa aula, vamos falar sobre os principais problemas urbanos. Vamos começar falando sobre as moradias e ocupações precárias. Muitos dos problemas encontrados em cidades estão relacionados à desigualdade social e ao fato de que milhões de famílias que vivem em áreas urbanas se encontram em condições de pobreza. Além da falta de recursos próprios, as famílias de baixa renda sofrem com a falta de assistência pública, principalmente nas metrópoles de países em desenvolvimento. Então, milhões de pessoas que habitam as áreas urbanas moram em um conjunto de habitações bem improvisadas que apresentam pouca ou nenhuma infraestrutura ao seu redor. E muitas vezes essas habitações são conhecidas como favelas. Muitas vezes essas áreas acabam não contando com, por exemplo, coleta de lixo, rede de esgoto, ruas asfaltadas e diversas outras questões que o Estado acaba não cumprindo, ou seja, não fazendo o que ele deveria. Um ponto importante a ser comentado são a questão dos cortiços, que são habitações ocupadas por várias famílias de baixa renda e que se concentram em áreas desvalorizadas das cidades e as suas condições, por exemplo, de saúde e higiene, são bem precárias. Ainda nas cidades, podemos encontrar moradias precárias em áreas inadequadas, como por exemplo morros, margens de rios, praças e viadutos, além, é claro, das pessoas que não possuem uma moradia. Agora que falamos sobre todas essas questões de moradia e as ocupações precárias, vamos falar um pouco sobre a falta de transporte coletivo e também alternativo, lembrando que estamos ainda no tópico sobre os principais problemas urbanos. Então, o transporte urbano nas grandes e médias cidades envolve 3 graves problemas: poluição, tanto sonora quanto do ar, congestionamento e deficiências no transporte coletivo. Nos países pobres, esses problemas eles se agravam, eles pioram ainda mais. Além, é claro, de terem, por exemplo, veículos muito antigos que emitem mais gases poluentes que os veículos novos e faltam também recursos financeiros para melhorar os sistemas viários, que são ali as avenidas, túneis e viadutos. E ainda faltam incentivos e meios para que a população utilize transportes alternativos, como por exemplo a bicicleta, que reduz a quantidade de veículos nas ruas e de passageiros nos meios de transportes coletivos. Um outro ponto muito problemático das áreas urbanas são referente à contaminação das fontes de água e alagamento. A falta de saneamento básico acaba sendo uma realidade para milhões de habitantes em áreas urbanas, e o esgoto não tratado acaba contaminando córregos, rios e as nascentes. Ou seja, a ocupação errada das margens de rios e represas contribui também para a poluição e prejudica ainda mais o abastecimento de água nas cidades. E claro, como vocês já devem saber, o consumo de água contaminada está diretamente associado a diversas doenças e é uma das principais causas de morte em áreas urbanas ao redor de todo o mundo.
Um outro ponto, ainda dentro dessa questão, são os alagamentos. Então a pavimentação das áreas urbanizadas mais o acúmulo de lixo nas ruas pode entupir os bueiros e faz com que a água da chuva não seja absorvida, nem pelo solo e também não escoe de forma adequada, se acumulando cada vez mais na superfície e causando alagamentos, que aumenta ainda mais a ocorrência, por exemplo, de doenças e causa também prejuízos materiais, porque as pessoas perdem seus carros, suas casas e diversas outras questões. E além disso, o concreto e o asfalto absorvem mais o calor do que as áreas de vegetação, o que faz com que nos centros urbanos a temperatura seja superior à das áreas rurais. E esse fenômeno ele ficou conhecido como ilha de calor, e ele se agrava pela concentração de gases poluentes na atmosfera e pelo excesso de edifícios, que acabam prejudicando, por exemplo, a circulação de ar e dificultam também a dissipação de poluentes e do calor acumulado nesses centros urbanos. E o último problema que eu vou comentar com vocês é referente ao lixo urbano. As cidades, elas produzem uma grande quantidade diária de lixo. Então a coleta, o tratamento e a fiscalização do lixo devem ser muito rigorosos, porque se ele é depositado em qualquer terreno, a saúde da população daquela região fica muito prejudicada. Só para vocês terem uma noção, nas cidades brasileiras, o lixo não coletado representa aproximadamente 11% de todo o resíduo doméstico produzido. E muitas vezes ele é queimado, depositado em ruas, rios e marés, ou ainda ele é enterrado em terrenos baldios, gerando graves problemas tanto de poluição quanto problemas de saúde na população que vive naquela região. Então o lixo coletado de forma adequada deve ter diferentes destinos, como por exemplo depósitos a céu aberto, aterros, estações de incineração, estações de triagem e até usinas de compostagem. Então nessa aula conversamos sobre os principais problemas urbanos, falamos sobre as moradias, sobre as ilhas de calor, a contaminação da água e diversas outras questões. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses detalhes e até a nossa próxima aula.